Senhores telespectadores, eu recordo-me no último programa sobre Almeida Garrett, já nos finais, eu falei naquele livro admirável que é As Viagens na Minha Terra. Bom, e lembrei-me que Garrett, para escrever esse livro extraordinário, apenas viajou desde Lisboa até Santarém. Olhem, era uma viagem que eu há muito tempo não fazia. Garrett demorou 8 dias de Lisboa a Santarém. Eu vim esta manhã, demorei 1 hora, e estou em Santarém, num dos monumentos mais bonitos de Santarém, a Igreja da Graça. A Igreja da Graça é uma igreja, enfim, ainda no estilo gótico, já neste gótico final, foi feita no século XIV por uma grande família poderosa. Nessa altura as grandes famílias gostavam muito de vir para Santarém. Porquê? Olhem, porque o rei Dom Fernando, fazia aqui, enfim, a sua corte principal, estava muitas vezes em Santarém. Ora bem, e os nobres gostavam de estar perto do rei. Portanto, uma grande família, os Menezes, mandaram fazer aqui uma igreja enorme para servir de jazigo de família. Bom, claro, um jazigo deste tamanho não se chama jazigo, chama-se um panteão. A Igreja da Graça é o panteão dos Menezes. E os Menezes são, de facto, uma das famílias mais notáveis da história de Portugal durante o século XIII, XIV, XV, XVI e XVII ainda. Os condes da Igaceira ainda eram Menezes. Bom, é uma família muito importante. Eles vêm de Espanha e origina-se a história numa lenda, uma lenda que não tem, lá não pode ter verdade nenhuma, mas que é uma lenda bonita. Havia lá um rei, parece que era o rei Ordonho, não, se não me engano o nome não tem importância nenhuma, tudo isto é lendário. E o rei tinha uma filha muito bonita, muito bonita. Bom, as filhas dos reis são sempre muito bonitas. A filha andava vestida de princesa, com um traje recamado a ouro e prata. Bom, e era tão bonita que um fidalgo lá da corte do rei, perdeu a cabeça pela pequena, convenceu-a a montar-se na garupa do cavalo, e aí vão eles, fugiram. O fidalgo dormiu com ela naquela noite, e depois disse-lhe a Deus: olha, passa muito bem, já comeu o que queria comer, e a pequena ficou abandonada. Bom, abandonada e muito envergonhada, já não teve coragem para voltar ao Palácio Real, à presença do rei seu pai. Então, coitadinha, andou ali por aqueles campos, escondeu os seus trajes de princesa, escondeu assim num embrulho, andava com aquilo, pobrezinha, com fome, até que foi bater à porta de um lavrador, um telo, um lavrador na terra de Campos. Terra de Campos já é Castela, aquilo já é Castela, são aquelas terras desertas, imensas. Bom, bateu à porta de um lavrador a pedir, por amor de Deus, uma esmolinha para matar a fome. E o lavrador viu aquela menina, que era realmente bonita, tinha um ar mesmo, até parecia uma princesa. E o lavrador disse: entra, rapariga, entra, matou-lhe a fome, olha, então tu não fazes nada, não queres ser criada? Sim, senhor, ela ficou criada do Telo. O Telo começou a estranhar as maneiras daquela criada. Aquela criada tinha maneiras, até parecia uma princesa. E o Telo, que era solteiro, acabou por lhe dizer: tu queres casar comigo? A rapariga, coitada, não tinha outro amparo, casou com o lavrador. Tiveram 2 meninos, e a vida ela passava, a rapariga a trabalhar no campo, ao lado do lavrador, a puxar o arado, a fazer a sementeira, quando, uma bela madrugada, sente bater à porta, tum, 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 vai abrir, quem era? Era nem mais nem menos que o rei Ordonho, que se tinha perdido durante uma caçada. É claro, a filha conheceu-o logo, mas ele não conheceu a filha. Ele disse-lhe: entre, senhor, entre. Bom, e então, como é que o meu pai me há de reconhecer? Então, o que é que ela fez? Foi ao tal embrulho onde tinha as suas roupas de princesa, pegou no seu vestido,
talhou à pressa, dois pelotes para os meninos, que eram pequeninos, cozeu-os, e ela ainda conservava do tempo do pai um anel de ouro com um rubi. Então cozinhou uma malaçada é um empadão de carne, mais ou menos, mas chamava-se uma malaçada. E no meio da malaçada, o que é que ela pôs? O anel com o rubi. E vestiu os meninos com os tais pelotes do seu vestido de princesa e encarregou os meninos de irem servir a malaçada ao avô. O avô estranhou aqueles meninos com aquela roupa e quando olha para o prato e vê o anel com o rubi vermelho no meio da malaçada, é que se lembrou: isto não é senão a minha filha. Chamou-a filha. A rapariga pôs-se de joelhos, pediu perdão ao pai, o pai perdoou, agradeceu muito ao lavrador ter-lhe casado com a filha e do lavrador Telo fez o Dom Telo. Os filhos dele já eram filhos do Dom Telo, portanto Teles e filhos, e Dom Telo era daí da terra de Menezes e portanto já eram Teles de Menezes. Assim começa a família dos Menezes. Claro que isto não tem pés nem cabeça, não há verdade nenhuma nisto. É certo só que no século XIII a família Menezes era muito importante em Espanha, muito. Eram dos ricos homens de Espanha. Também é certo que ainda no século XIII, um dos Menezes zangou-se com o rei Sancho IV, e veio, de protesto, servir o nosso rei Dom Dinis. E foi um dos ricos homens que comandaram as tropas de Dom Dinis contra a revolta do infante Dom Afonso IV, que veio a ser o Dom Afonso IV. E o nosso rei Dom Dinis fê-lo conde de Barcelos. Costuma até dizer-se que é o primeiro conde que houve em Portugal. Bom, isto tem que se dizer com habilidade, porque nos primeiros reis houve condes, o que não eram condes com um condado. O título de conde era um título que não era vitalício. Quando um homem governava uma terra, muitas vezes, mas nem sempre, tinha o título de conde. Conde vem de comités. Comités quer dizer companheiro do rei, comités. Agora, condes com um condado, do qual eram senhores, onde mandavam, onde aplicavam a justiça, onde recebiam os impostos, as rendas, que eram muitas, e se dava fortunas. O primeiro foi realmente o conde de Barcelos, que era o Menezes, feito conde por el rei Dom Dinis. Esse Menezes tem filhos e daí vêm todos os Menezes que há em Portugal e que se ligam às grandes famílias. Estou-lhes aqui a falar realmente no panteão de um ramo dessa família. Este panteão foi mandado construir por um fundador ainda no século XIV, mas depois no século XV é Dom Pedro de Menezes quem manda dar toda esta grandeza, reconstruiu tudo isso. Dom Pedro de Menezes é o primeiro governador de Ceuta. Quando Dom João I, em 1415, vai conquistar a cidade de Ceuta, quis escolher um governador. Quem é que agora fica aqui a governar isto? E todos os fidalgos, mais ou menos, se escapuliam. Eu gostava muito, mas não posso, eu tenho lá em Lisboa que fazer. E não houve ninguém que se oferecesse. Até que aquele Pedro de Menezes, que era filho de um conde que tinham morto em Penela os camponeses, porque era do partido contra o Dom João I, e portanto os camponeses de Penela mataram-no à pedrada. A viúva fugiu com o menino, foram para Castela, e depois o Dom João I mandou chamar a viúva. O menino criou-se em Portugal, mas não tinha título nenhum, não era nada, foi a Ceuta, e foi ele o único que disse: eu sou capaz de governar Ceuta. Bom, eu vou-lhes agora continuar a falar junto do túmulo desse Dom Pedro de Menezes. Mas não queria aqui sair deste lugar
sem fazer referência a um acontecimento que me parece realmente notável e que passou quase completamente despercebido na vida cultural portuguesa. O que está aqui são os 11 volumes do Arquivo Histórico Português, dirigido pelo Anselmo Brancamp, que era aqui de Santarém. Devo dizer que este livro, eu tenho a primeira edição, mas era um livro que nos leilões atingia centenas de contos. Hoje, a Câmara Municipal de Santarém reeditou, são 11 volumes, não sei agora o preço, mas quer dizer, já está ao alcance de todos os estudiosos de História. E devo dizer que, sem o Arquivo Histórico Português, não se pode dar um passo na história de Portugal. Isto tem materiais inéditos, tem investigação completamente inovadora sobre quase todas as épocas da história de Portugal. Olhem, eu tenho na mão o volume 11, que é uma descrição de Lisboa com uma estatística em que diz todas as atividades, todas as profissões, tudo com números, com algarismos, com valores, quando produziam. Penso que a iniciativa de editar uma obra deste alcance é um acontecimento que dá à Câmara de Santarém o direito ao agradecimento de todos os portugueses. Ficou famosa a frase com a qual Dom Pedro de Menezes se ofereceu para esse difícil cargo de governador de Ceuta. E eu penso que isso sim, isso é verdade. Os fidalgos, os grandes fidalgos, estavam a escusar-se, a pedir desculpas, e ele andava, eu agora tenho uma bengala, mas ele não tinha uma bengala, tinha um cacetezito de madeira, uma coisa sem importância, andava a jogar, era um jogo que batia-se com uma vara numa pedra e a pedra tinha aqui para um certo ponto. Bom, era uma espécie de hóquei daquela altura. E o Dom Pedro Menezes diz para o Dom João I, eu sozinho, com este, chamava-se isso um aléu, com este aléu, basta-me este aléu para me defender dos mouros todos. E deu uma pancada na pedra. Eu creio que isso é verdade, porque esse pequeno cacete com que andava o Dom Pedro Menezes, ainda hoje se pode ver em Ceuta. Quem for a Santa Maria de Ceuta, vê lá um pequeno galho de madeira nas mãos de Nossa Senhora. E é com esse instrumento rústico de combate que os capitães generais que vão governar Ceuta fazem sempre a sua tomada de posse e a sua transmissão de poderes. Aquilo continua a ser o símbolo do poder em Ceuta. O próprio Dom Pedro Menezes adotou essa ideia e no seu brasão mandou escrever para sempre a palavra aléu. Chamava-se a esse cacete o aléu. Se virem este túmulo, lá está a palavra aléu. Está esculpido em cima o fidalgo, poderoso, Dom Pedro Menezes, primeiro capitão de Ceuta. Ele foi capitão de Ceuta e governador desde 1415, ano da conquista, até 1437, ano em que morreu. O rei Dom João I fez depois conde de Vila Real, apesar dele ser filho de um parcial da dona Leonor Teles. Ele era sobrinho da rainha Leonor Teles. E ele, quando casou, já tinha um garoto pequenino, nasceu em 1414, portanto, quando foi a tomada de Ceuta, ao miúdo e nem tinha um ano, parece que tinha 9 meses, que é o Dom Duarte de Menezes. Dom Duarte de Menezes foi o único filho varão que ele teve. Infelizmente não foi de nenhuma das 3 esposas legítimas.
Olha, quando ele estava cá em Lisboa, era rapaz novo, tinha 20 anos ou não sei o quê, conheceu uma moça bonita, parece que era Isabel Domingos ou coisa assim, bem, tinha alcunha, isso é que eu achei, era a Pichegueira era muito bonita. Bom, e ele, dessa moça, teve um filho, o único filho varão. Fora disso, das outras mulheres só teve filhas. Bom, esse filho varão, de que eu agora lhes vou falar, é o famoso cavaleiro Dom Duarte de Menezes, Conde de Viana. Já não está nesta igreja. E não está nesta igreja por uma razão. Também tudo isto tem sentido. Os Menezes fizeram aqui o seu panteão, enquanto o rei Dom Fernando, tinha a capital em Santarém. Bom, mas quando o rei pôs o seu próprio túmulo em Santarém, o filho deste Dom Pedro, aliás a viúva dele já mandou fazer um túmulo para ele lá no convento onde o rei tinha o túmulo. Os fidalgos andavam sempre atrás dos reis, mesmo depois de mortos. Hoje esse cenotáfio, que é uma obra gótica magnífica, está aqui no Museu da Igreja de Alporão e vamos até lá para falar de Dom Duarte de Menezes. Este Dom Duarte de Menezes era o único filho varão do Dom Pedro de Menezes e, portanto, o Dom Pedro gostaria imenso de lhe deixar aquela herança que era o governo de Ceuta. Simplesmente, como ele não era filho legítimo, era filho de uma rapariga que ele conheceu em Lisboa, e ele tinha que deixar a herança a um herdeiro legítimo. E, portanto, deixou o governo de Ceuta e a propriedade da cidade de Ceuta a um genro, Dom Fernando de Noronha. Casou com uma filha, por isso esse genro passou, em vez de Noronha, a intitular-se Menezes. O Camões até faz troça disso num soneto em que diz: ilustre e digno ramo dos Menezes, a quem o largo céu, que errar não sabe, em dote concedeu que rompesse os maométicos arneses. Quer dizer, o céu, em dote, deu àqueles Menezes lutarem contra os menores, em dote, porque foi realmente o dote do Dom Pedro de Menezes. Como este filho não pôde ser capitão de Ceuta, onde se tinha portado com uma grande valentia, logo que os portugueses conquistaram Alcácer Seguer, foi nomeado capitão de Alcácer Seguer. Eu já estive em Alcácer Seguer, é uma terra muito pequenina. Para saberem onde fica, estão a ver aquela ponta da África, ali fica Ceuta, aqui fica Tânger. Ora bem, mais ou menos ao meio ficava a pequenina povoação de Alcácer Seguer. É cá embaixo e atrás tem assim umas montanhas muito altas que os portugueses não dominavam, de maneira que os mouros podiam sempre ir para ali e dali atacavam os portugueses. Isto queria dizer que estar em Alcácer Seguer era uma guerra permanente. Houve cercos terríveis. A verdade é que Dom Duarte, com uma valentia enorme, conseguiu sempre defender a sua cidade. A certa altura é o próprio rei, o rei Dom Afonso V, vai a Marrocos. É Marrocos porque o rei também quer matar mouros. Nessa altura, matar mouros é considerado uma coisa muito boa. Matar um mouro era matar um inimigo da fé. O nosso Dom Afonso V vai lá para matar uns mouros. Bom, e numa dessas aventuras mete-se lá pelas serras dentro com os seus homens. A certa altura vê-se envolvido por uma quantidade muito grande de mouros. Aliás, foi o próprio rei, com a sua incúria, provocou isso, porque vieram os mouros muito mansinhos. E ele disse: aqueles vêm tão mansinhos, se calhar vêm pedir a paz. E deixou chegar junto dele: o que é que vocês querem? E eles: então vocês não querem ficar meus vassalos, não querem a paz? E eles disseram: bem, sabe, isso não é só connosco, isso é
lá com os outros companheiros, temos que ir à terra, falar com eles, o senhor espera aqui, quietinho, a gente vai saber se eles querem a paz ou não e a gente aqui umas horas volta. Claro que durante essas horas deram o alarme, soaram os tambores de guerra por todo aquele deserto e juntaram-se milhares e milhares de mouros que, a esta altura, o rei vira sobre ele uma massa enorme de guerreiros e teve que fugir. Teve que fugir, mas os mouros corriam mais do que ele e aí ele pede ao Dom Duarte de Menezes: olha, fica tu aí, a ver se os demoras um bocadinho, porque senão eu não posso fugir-lhes. E o Dom Duarte de Menezes, sabendo muito bem que isto representava a morte, deixou-se ficar e, com meia dúzia de valentes soldados, tentou demorar algum tempo os mouros. E conseguiu. Mas os mouros, primeiro, mataram-lhe o cavalo. Ele caiu do cavalo. Arranjaram-lhe outro cavalo, que um escudeiro lhe deu, e o escudeiro morreu por causa disso. Bom, mas este Dom Duarte era pequenino, tinha as pernas muito curtas, portanto não conseguia chegar com os pés aos estribos. E naquela aflição por causa dos estribos, cravou brutalmente uma espora no flanco do cavalo. O cavalo deu um pinote e ele caiu de costas, bateu com a cabeça e percebeu ainda e disse aos outros fidalgos: vão-se embora porque eu vou morrer aqui. Os outros fidalgos não o abandonaram, mas realmente os mouros chegaram, enfim, um combate desigual, e do Dom Duarte nunca mais nada se soube. É claro que este, como diz ali, está ali escrito, aliás, aquele cavaleiro deu a vida para salvar a vida do seu rei. Isso é verdade. É um dos inúmeros mortos de uma guerra que os portugueses mantiveram no norte da África e que começa com a tomada de Ceuta, como sabem, é no princípio do século XV, em 1415, e termina até já aos fins do governo do Marquês de Pombal, com o abandono da cidade de Mazagão. Isso foi em 1768. Portanto, são mais de 3 séculos e meio, precisamente 354 anos. É o tempo de mais de 10 gerações. Isso causou ao nosso país só prejuízos. Morreram milhares de pessoas. Milhares. Não há talvez família nenhuma portuguesa que não tenha tido luto por rapazes que morreram ou em Ceuta, ou em Tânger, ou em Bazagão, ou em Alcácer de Segueira. Foi realmente uma luta constante e sangrenta. Bom, a gente hoje pergunta, mas porquê? Porque é que eles lá estavam? Cada tempo tem que ser julgado pelas ideias do seu tempo. Eles acreditavam que sim, que estavam ali a defender as fronteiras da cristandade, que estavam ali a defender a invasão do Islão sobre o cristianismo. Acreditavam nisso e eram capazes de dar a vida por isso. É claro que nem todos foram heróis, certamente nem todos. Justamente o autor que faz a crónica do Dom Duarte de Menezes, que é o Zurara, termina essa crónica dizendo que lá, quando o Dom Duarte de Menezes morreu, o rei Dom Afonso V teve a ocasião de ver que afinal isto dos fidalgos que em paz dizem que fazem isto e aquilo e aquilo outro, quando chega aos momentos do perigo cada um foge para o seu lado e são completamente diferentes daquilo que se gabam. Bom, e apesar disso, mantivemos uma guerra 3 séculos e meio, sem desistir. De tudo isso, olhem, hoje, como sabem, a cidade de Ceuta, que passou para o domínio espanhol em 1640, continua a ser terra de cristandade. Tudo mais se perdeu. São milhares os mártires dessa grande aventura portuguesa. O único que mantém um culto vivo é este Dom Duarte de Menezes aqui em Santarém. Acho que por isso Santarém fez bem que aproveitou este espaço para fazer aqui uma exposição que se chama Santarém e o Magreb. É uma exposição que mostra alguns vestígios da presença muçulmana em Santarém. A exposição está aberta até princípios do ano que vem e quem quiser vê-la, olhem, é um pretexto para voltar a fazer
como o Almeida Garrett há mais de 100 anos, para voltar a fazer uma viagem na nossa terra.